Hoje está quase próximo de 3 semanas de trabalho, era uma fase mais de diagnóstico, saber como é que estava a condição de cada atleta. E aí trabalhar em cima das necessidades, né? Então, era um retorno programado de alguns atletas, que a gente tinha necessidade de trazer uma condição favorável, principalmente na questão de performance. Hoje eles foram exigidos para isso. Não é só colocar no campo, mas também preparar eles na condição de competição. É um calendário muito duro, mas a gente sabe que essa variável não muda, né? Que é a questão do calendário, da densidade de jogos. E eu acho que eles deram a primeira resposta, estamos só no início ainda desse trabalho. Está toda a equipe comprada na ideia de a gente realmente trazer um maior detalhamento, um monitoramento com mais frequência desses atletas, para que no final do campeonato a gente veja onde pode chegar e fazer que possa marcar a diferença. Bruno, você acha que Maicon, Williams, eles aguentaram até um ritmo legal? Foram bem? Relativamente bem, na verdade a gente espera passar essas horas para poder ver qual é a repercussão disso, né? A carga mensurada, essa carga interna que a gente chama, saber como é que eles vão gerar essa resposta de recuperação. Então a gente tem nosso processo de monitoramento, que a gente avalia amanhã, avalia 48 horas depois, para a gente ter assim, uma resposta mais exata. Então a ideia é que a gente tenha de fato aí um monitoramento com mais frequência para que a gente possa realmente traçar a melhor estratégia para cada um deles. A gente viu a entrevista com o Ortega falando sobre o Renato Augusto. Não existe um prazo para ele, né? Não existe um prazo porque assim, a gente vem trabalhando forte para que o Renato tenha a melhor condição. Eu conheço bem o atleta está doido para estar em campo, fazendo aquilo que sabe fazer, mas são lesões que a gente tem que estar tomando um pouco de cuidado, que se eu posso perder o atleta para o resto da temporada. Então não é isso. Então a responsabilidade aqui ela é minha, no sentido de pautar e orientar o trabalho junto com o atleta. É frear um pouco essa ansiedade dele, talvez da própria comissão, de contar com o atleta, mas eu sei exatamente quais são os riscos para trazer e a ideia é trabalhar em cima das necessidades desse atleta que vem apresentando de forma favorável a recuperação. E aí a cada semana a gente vai traçando esse planejamento. Não significa que ele vai ficar 4 meses parado. Pode acontecer se você não gerir bem esse tipo de situação e a gente está trabalhando em cima para que ele possa. Descartam para os jogos contra o Flamengo ou ainda não descarto nada. Na verdade, quem descarta são os resultados da avaliação do dia a dia. Então, seria irresponsabilidade da minha parte tomar essa decisão, e é uma decisão compartilhada, né? Esse modelo de decisão compartilhada, ele envolve o atleta, envolve o treinador, envolve a comissão técnica inteira, para que no final das contas a gente tenha esse atleta na melhor condição possível. Bruno, e sobre o Ramiro, o Vital e o Natel que voltaram de empréstimo, hoje eles não jogaram, eles fisicamente como que eles estão, chegaram com alguma lesão, bem? Hoje a gente hoje tem um perfil de jogador completamente diferente, né? Esses atletas treinaram nas férias, isso é muito bom, né? Então num ritmo bom de pré-temporada, né? Digamos assim, intertemporada, melhor dizendo. E aí favorece para que eles possam estar inseridos na atividade coletiva com o grupo mais rapidamente, né? Então, assim, o nível de força, o nível de resistência desses atletas me impressionou justamente porque o cuidado que eles têm de forma individual. Estão treinando normalmente com o grupo e aí é muito mais uma questão administrativa, né, de contar ou não, a escolha do treinador, da comissão técnica para contar, mas eles se encontram numa condição apta para poder desenvolver a tarefa. O William, você até falou na entrevista por Ortega em 4 semanas, né, do negócio do ombro, ele voltou com 3, e eu queria saber se na hora que ele cai ali, você toma um susto, como a torcida na arquibancada também, põe a mão no ombro ali, você ficou com algum susto? Não, na verdade, quando a gente fala o prognóstico, né, ele pode variar de 3 a 4 semanas. Então, assim, pode ser mérito do atleta de se cuidar, mérito da comissão que prepara melhor. Então, se ele atinge critérios de segurança para estar fazendo o trabalho no campo, né, quando eu falo trabalho no campo, é com performance no campo, e que não traga risco à lesão dele, né, à saúde dele, a gente libera. Mesmo um atleta que começa a condição no banco, né? O caso do Fagner hoje, em função de jogar os 45, em função do cartão amarelo do Rafa. Então ele entra numa condição. Então, assim, essa é a responsabilidade. Então, todos os critérios avançados, né, com um checklist, que a gente chama, né, que pode, sem trazer nenhum tipo de risco, a gente procura ser um pouco mais assertivo com essa condição, e foi o que aconteceu com o William. Na hora do lance ali, você já passou por essa situação no treino, então a gente fica tranquilo em função disso. Então, por isso que o treino é um ambiente mais controlado, a gente consegue manipular essa variável, no jogo não, isso pode acontecer, mas ele tem que estar numa condição boa, né, favorável e com segurança para que ele possa fazer o que aconteceu no jogo, e pode acontecer. Bruno, só para entender a sua rotina, tem dia que de repente você vai aparecer lá no Cruzeiro, vai aparecer lá na Espanha, como é que é? Essa é uma boa pergunta, porque assim, primeiro eu tenho que agradecer ao Ronaldo de ter liberado para estar vindo aqui para o Cruzeiro, um pedido, um chamado, e é uma casa que eu tenho muito respeito, carinho, a torcida, enfim. E o meu modelo nesse momento aqui é de estar dando toda a atenção ao Corinthians, né? Então não é uma consultoria online, não existe isso, não tem como ser. Eu entendo bem a responsabilidade disso. A gente tem um trabalho, uma equipe muito bem desenvolvida no Cruzeiro, né? Que já está aí pautado em cima das nossas práticas, do nosso processo. A metodologia vem funcionando. Que bom, porque só assim eu pude estar aqui para dar essa ajuda e prestar
talvez essa experiência, enfim, de todo o momento que a gente estava vivendo. Mas a minha relação ainda com o Valladolid, com o Cruzeiro, ela existe de fato. A minha função lá é de realmente coordenar essas duas equipes. E eu me sinto confortável porque hoje, depois de quase 2 anos fazendo isso, eu me sinto preparado para estar podendo tocar e confio bastante nas equipes que estão nesses 2 clubes. Bruno, estava se sentindo bem, fez a pré-temporada e ficaria até à disposição. Ainda tem a parte burocrática, assim que sai no bid, pelo que você sente, dá para ele ser relacionado? Ele vem fazendo, né, o trabalho ainda de treinamento já com o grupo, porque é um atleta que vem com bons números de pré-temporada, isso ajuda muito. É um atleta extremamente profissional, se cuida bastante, então isso de fato nos favorece muitíssimo para a condição atual do Balbuena. E ele continua com as atividades com o grupo, né? A partir do momento que o Mister entender, a comissão técnica entender que ele está apto a estar treinando em cima dos nossos números, né, de carga externa, que é as métricas que a gente tem como relação de mensurar isso, acho que ele estaria apto para estar fazendo, pelo menos a iniciar um processo de volta ao jogo, né? Então a gente não tem como definir isso, mas aí é uma decisão muito mais técnica também do treinador do que a nossa. Só uma última pergunta da minha parte, por favor. 9 jogos, pintou agora o calendário, Copa do Brasil, 9 em 30 dias. Primeiro eu queria que você falasse o que é essa loucura para quem estava lá na Europa, uma situação completamente inusitada, e o torcedor pode esperar um time com fôlego, jogadores segurando bem 9 jogos em 30? Então, a variável calendário ela não vai mudar no futebol brasileiro, né? Então, assim, o fato que me auxilia um pouco é porque eu já conheço, de forma culturalmente falando, o futebol brasileiro, as necessidades, as demandas, e isso talvez me ajude a antecipar um pouco os cenários caóticos, porque o futebol no Brasil ele é caótico, e quando eu digo isso, eu não digo no mau sentido, ele é no bom sentido. Então, até no próprio caos a gente tem padrão, a gente consegue antecipar algumas situações. E a nossa responsabilidade é essa, né? Trazer o atleta numa melhor performance. São 9 jogos em 30 dias, não é uma realidade que a comissão técnica está acostumada, porque vem de uma cultura europeia, então também aí é uma necessidade de dar tempo a eles a se adaptar a uma situação como essa, porque não é só os jogos, tem os deslocamentos, as viagens, os sonos que são interrompidos, isso tudo influencia nessa resposta de recuperação pós-jogo. Então, assim, o clube que tiver hoje melhor estruturado, no seu processo de monitoramento, na qualificação dos profissionais que acompanham os atletas, certamente vai ter a vantagem de ter os atletas melhor recuperados e aí, logicamente, vai estar brigando por mais título. Então, nossa responsabilidade como staff do clube, como comissão técnica, é a gente encontrar a melhor maneira de fazer com que esses 9 jogos a gente tenha a melhor performance em cada um deles.